Vamos lá. A bolinha a ser sorteada Bahia. agora. O adversário do Flamengo é o Bahia. Bahia. Então, Flamengo e Bahia se enfrentando. 3 confrontos já definidos. E o último é Corinthians e Juventude, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar como a imprensa analisou o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil. Só jogaço, diversos jogos de alto nível. O primeiro saiu na tela aí que foi Vasco e Atlético Paranaense, né? Um confronto muito aguardado também, dois times que estão ali oscilando demais nessa temporada. Saiu o São Paulo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo vai enfrentar o Bahia, olha que jogaço entre Flamengo e Bahia. Acho que o mais sortudo, os dois times que estão vivendo a pior fase no momento, na minha humilde opinião, que são Corinthians e Juventude, ambos vão se enfrentar nas quartas de finais, olha que loucura, né? Acho que muitos times estavam ali pensando, vamos pegar o Corinthians que tá mal, o Juventude que tá mal, e no final das contas caiu o Timão contra o Juventude, Corinthians e Juventude também, um bom jogo, acho que bem equilibrado pela fase dos dois times, ou seja, tiveram vários jogos, acho que todos os confrontos que saíram aqui são muito equilibrados. Vamos acompanhar agora a reação dos comentaristas ali da TNT Sports, né? Como eles analisaram, o que eles falaram também, o que esperar, qual time classifica, qual time vai ficar por essa fase da competição, muitos confrontos muito bons e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Antes de começar, pedimos que deixe o like e também inscreva-se no canal, pois isso ajuda demais no nosso crescimento e é claro, deixaremos aqui na descrição o link do canal da TNT Sports para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Buscando o bicampeonato, se enfrentam em um dos confrontos das quartas de final. A terceira bolinha a ser sorteada, abrindo o próximo confronto, é do Galo, é do Atlético Mineiro. Quem será que o Galo vai buscar? Bom, nós não tivemos já um clássico regional armado nesse primeiro confronto, Vasco e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro não tem perspectiva de um confronto regional também, não tem perspectiva de clássico. Para as bolinhas que estão ali rodando, estamos falando de Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude e São Paulo. Um desses 5 será sorteado, melhor dizendo, só um. Agora, o adversário do Atlético Mineiro é o São Paulo. São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, o tricolor paulista. Então, Atlético Mineiro e São Paulo, inclusive, já foi até confronto de mata-mata de Copa Libertadores da América. Os primeiros 2 duelos definidos, Vasco e Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro. Restando outros 4 clubes, as bolinhas novamente estão sendo remexidas por lá. Bahia, Corinthians, Flamengo e Juventude. Vamos ver quem pinta nesse momento. Não temos a opção de um clássico nas quartas de final, né? Já foi por água abaixo. Vamos lá para a próxima bolinha, a quinta bolinha a ser sorteada. Flamengo. Então o Flamengo vai conhecer seu adversário em instantes. Flamengo, que tem 4 títulos conquistados de Copa do Brasil em busca do pentacampeonato. 1998, 2012, 2015, 2020. Está buscando o pentacampeonato. Não, esse daí que você falou é do Palmeiras. Opa, eu anotei. Que beleza. 2022. Eu anotei errado aqui. Você falou os do Palmeiras. O Flamengo é 90. Na verdade, 90, 2006, 2013 e 2022. Exatamente. Tá na linha de baixo, né? Aí a gente vai lendo no automático, nem vê o que tá falando. Vamos lá. A bolinha a ser sorteada Bahia. Agora. O adversário do Flamengo é o Bahia. Então, Flamengo e Bahia se enfrentando. 3 confrontos já definidos. E o último é Corinthians e Juventude, né? Exatamente. A gente só aguarda a confirmação, por motivos óbvios, das bolinhas a serem sorteadas. Mas temos, então... Não temos clássicos, tá? Não temos clássicos, mas os 4 confrontos estão definidos, restando definir os mandos e, claro, restando mostrar as 2 bolinhas de Corinthians e de Juventude. Vasco e Atlético Paranaense, o primeiro confronto sorteado. Atlético Mineiro e São Paulo, o segundo confronto sorteado. Flamengo e Bahia, o terceiro confronto sorteado. A bolinha do Corinthians acaba de pintar na tela e a bolinha do Juventude será sorteada muito em breve. E aí, a gente já pode partir aqui para o debate. A galera pode se manifestar, evidentemente, no chat e soltar o like.
Primeira coisa, qual é o confronto mais equilibrado que teremos pela frente? Bianca, aquela pergunta que eu te fiz anteriormente, a gente deixa de lado porque já foi respondida e agora a gente tem novos assuntos aqui com o sorteio já realizado. Vasco e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia, Corinthians e Juventude. Qual é o confronto mais equilibrado para você nesse momento de sopetão nessa fase quartas de final de Copa do Brasil? Eu não vou muretar, tá? Mas eu tô achando os 4 confrontos bastante equilibrados. Acho que dentro do contexto de cada equipe na temporada, né? Vasco e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, Flamengo e Bahia, o próprio Corinthians e Juventude que recentemente se enfrentaram, né? Eu acho todos bastante equilibrados. Eu acho que o confronto que mais me salta aos olhos nesse momento é esse Flamengo e Bahia. Acho que tem um contexto interessante por trás, ali um Rogério Ceni do outro lado, que já esteve e foi campeão, inclusive, com o Flamengo, um Everton Ribeiro, né, que fez uma mudança bastante impactante de carreira, saindo do Flamengo e indo para o Bahia, e está muito bem lá, é um dos líderes da equipe. Acho que num primeiro momento, se eu tivesse assim, que dizer, putz, qual jogo, qual confronto que me chama mais atenção, é justamente esse Flamengo-Bahia. Mas em termos de equilíbrio mesmo, eu acho que nós tivemos um sorteio que não dá para cravar qual o grande favorito em nenhum dos 4 jogos. É por aí, VS. Os 4 jogos não têm um grande favorito a se destacar? E qual é o mais equilibrado na parada? Peraí que eu tô dando uma olhada aqui. É... Diga, Estranho. que passa? Não, porque a Aline já colocou aqui na nossa, na nossa comunicação interna, inclusive o emparceiramento, né? E o emparceiramento é Vasco e Atlético Paranaense de um lado, Atlético. Ah, tá na tela? Ah, tá. Tá aqui na tela que eu não Tá aqui tava na vendo. tela, Então é o isso. chaveamento. Então, cara, é... enfim, eu acho assim que mais equilibrado, eu acho que tem 2 aí que estão bem equilibrados, que é Atlético Mineiro e São Paulo e Flamengo e Bahia, acho que estão bem equilibrados. Ó, para trazer uma É... ideia aqui para a galera também, que é importante, Mas, tá? Ó, Vasco e Atlético Paranaense, para pegar o macro de Campeonato isso, Brasileiro, a gente está falando do 10º colocado Vasco da Gama contra o 9º colocado nono Atlético colocado. Paranaense, tá? Em termos de Galo e tabela, São estão muito Paulo, a parecidos. gente está falando do Atlético Mineiro, que é o 8º colocado, enfrentando o São Paulo, que é o 6º colocado do Brasileiro. Flamengo e Bahia é o confronto dos times da parte de cima da tabela, né? O Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o 5º. E por Isso. fim, Corinthians e Juventude, a gente está falando do Corinthians 17º colocado, diante do Juventude 11º. Bom, em termos de distância, Então, Corinthians e todos Juventude é o eles. que tem a maior distância, né? Entre eles. Estão todos eles muito próximos ali. Assim, Corinthians e Juventude estão separados ali na tabela, embora nesse momento, assim, ou projetando talvez mais para frente, eles disputem a mesma faixa da tabela. Eu acho que talvez o Juventude possa vir a ter uma caída, o Corinthians uma subida. Então, eu acho que, no geral, são muito equilibrados. Eu acho que o mais equilibrado aí, acho que para mim é Atlético Mineiro e São Paulo. Acho que são 2 times muito qualificados, com boas peças. Flamengo e Bahia também é muito equilibrado. Acho que os 2 ali, acho que seriam esses 2. Acho que o Vasco e o Atlético Paranaense vive uma fase muito ruim e o Vasco vive uma fase de estabilidade. E o Corinthians e Juventude, nesse momento, o Juventude está jogando mais bola que o Corinthians. Acho que isso tá muito claro, mas acho que até lá, quando for acontecer, talvez esse time do Corinthians, que começou a encontrar um caminho, chegada de Thales Magno, assim, acho que talvez o time do Corinthians esteja um pouco mais forte. É interessante. E lado de chave, né? Já que nós temos aí à disposição para a galera que está nos assistindo. Inclusive, Túlio, fica à vontade para colocar uma enquete também para a galera participar. Acho que vale. Qual lado
de chave está mais pesado, né? E aí pode pegar a cabeça de cada chave, né? O lado do Vasco ou o lado do Flamengo, já que está na nossa tela dessa maneira, qual lado de chave está mais pesado, está mais difícil? Tem os principais candidatos ao título. A gente está falando aí dos dois, digamos assim. É curioso, né? Os dois que são os melhores na tabela do Campeonato Brasileiro, e as duas equipes talvez mais consolidadas hoje, Flamengo e Bahia, estão ali do lado direito. Mas você tem um São Paulo e Galo com um potencial enorme do lado esquerdo. Corinthians e Juventude, a gente está falando de dois times da parte de baixo da tabela. Vasco e Atlético, times com potencial. Digamos que o lado do Flamengo é um lado que tem uma definição mais clara de que entre Flamengo e Bahia deve sair o finalista, e do outro lado está mais nebuloso, Bianca? Eu acho que é mais ou menos por aí. Claro que a gente sabe que em Copa tudo pode acontecer, né? Mas, assim, olhando rapidamente, putz, se o futebol tiver um pouquinho de lógica e se as equipes continuarem entregando o que elas vêm entregando nessa temporada, sai do confronto entre Flamengo e Bahia, o finalista do lado de cá. Claro, não é nenhum tipo de desmerecimento ao Corinthians e ao Juventude, né? Até porque eu realmente acho que eles têm, especialmente o Juventude, bastante potencial para chegar a uma final. Muito a ver como as duas equipes vão se preparar e vão focar nessa competição agora na Copa do Brasil, mas sim, acho que do outro lado está mais nebuloso. Mas também, se tu for pensar no lado de cá, aliás, no lado de cá, né, no lado de Flamengo e Corinthians, está o lado com a maior quantidade de títulos, né, da Copa do Brasil, com essas equipes que estão. Até é bom a gente dizer que o maior campeão da Copa do Brasil não está presente nessa reta final de competição, o segundo maior, o terceiro maior também não. Então tem o Flamengo aí, que é o maior campeão dos que estão vivos, com 4 títulos, o Corinthians, que tem 3, né? E o Juventude, que tem 1. Então, o Bahia, como tu bem disseste, busca esse título inédito. Mas, ao mesmo tempo, é do outro lado, que não tem tantos títulos assim, que a gente já fica um pouco mais na dúvida de palpitar qual será o finalista, né? Até mesmo o semifinalista. Acho que esse recorte que tu trouxeste aí de tabela do Campeonato Brasileiro, ele ajuda a ilustrar bem, né? Como está tudo muito parelho, né? A maior distância realmente ali entre Corinthians e Juventude. E ainda falando de Corinthians e Juventude, são as únicas equipes que estão na segunda metade da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas um cenário que é o seguinte: Flamengo vivo na Libertadores, Bahia buscando de repente um título ou um G4, um vice-campeonato de Campeonato Brasileiro. O Corinthians e o Juventude com nenhuma chance mais de rebaixamento, que isso pode acontecer, eles também podem voltar a focar e pensar. O Juventude já pode, na verdade, né? Porque já abriu uma boa gordura aí para o Z4 do Campeonato Brasileiro. Pensar numa Copa do Brasil. E aí, 2 times que hoje são tidos como os mais fracos, bem entre aspas, dessa fase de quartas de final da Copa do Brasil, podem reacender e voltar como grandes postulantes. Eu acho que a atenção e o contexto do momento de temporada de cada time dita muito isso, né, Rô? Porque se o Corinthians chega às vésperas do confronto com o Juventude dentro da zona de rebaixamento, ou podendo entrar na zona de rebaixamento, é um time que o Ramon Dias vai mandar. Se o Corinthians já abre 3, 4 pontos de vantagem para o Z4, é outro time e é outro anímico. Acho que essas coisas todas vão impactar aí para as quartas e para a sequência aí de Copa do Brasil. A Juventude tem 6 pontos de vantagem. Mas eu acho que o Vasco vindo num processo de crescimento. O Atlético Paranaense muito forte sempre em Copas, né? Apesar de fazer um ano muito instável. O Atlético Mineiro, acho que nesse cenário dele tá patinando no Brasileiro, né? O Atlético Mineiro é o 8º do Brasileiro. O Atlético Mineiro, nesse momento, tudo bem que tem 2 jogos a menos, mas ele está a 16 pontos do líder Botafogo, com 2 jogos a menos. Então, nesse cenário, eu vejo o Atlético muito focado nas Copas. Então tá aí, né, um pouco do que rolou, um pouco da análise dos comentaristas, falando do que esperar também, né, o que esperar nesses jogos, assim, que vão ser bem emocionantes, acredito eu. Acho que o sorteio não poderia ser melhor na questão de
de ser parelho. Acho que todo time pegou um time ali equivalente, não tem nada discrepante de maneira alguma. Então dessa forma a gente pode acompanhar grandes jogos. Vasco e Atlético Paranaense é um jogo muito igual. Assim como também o Atlético Mineiro e o São Paulo é bem equilibrado. Você não sabe quem vai sair desse confronto. Tudo pode acontecer. Flamengo e Bahia. O Flamengo acho que é um pouco superior. Mas ainda assim o Bahia vem voando. Vem muito bem na temporada. Então dessa forma a gente sabe que será um grande jogo. E os dois times ali, digamos, desacreditados, entre aspas, né? Que são Corinthians e Juventude. Acho que muitos queriam pegar Corinthians e Juventude pela fase dos dois times. Pelo Corinthians estar mal na temporada. E pelo Juventude não ter tanta tradição quanto os demais. E no final das contas, acabou acho que Juventude e Corinthians são satisfeitos demais com aquilo que eles enfrentaram ali, em se enfrentarem também nessa fase de Copa do Brasil. Muito bom mesmo o sorteio. Acho que vai proporcionar pra gente muitos jogos emocionantes. E aí, você gostou do sorteio? Quem vocês acham que passa? Já vou cravar aqui a minha opinião. No confronto número 1 ali, Vasco e Atlético Paranaense, acho que o Vasco passa. No confronto 2 ali, Atlético e São Paulo. Nossa, o São Paulo é chato, hein? O Atlético não vem bem. Acho que passa o São Paulo. O Flamengo elimina o Bahia, na minha opinião. E o Corinthians, contra tudo e contra todos, vai eliminar o Juventude. E aí, concordam, discordam? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!